Estamos mais uma vez aqui reunidas no Devocional com Elas para juntas meditarmos na Palavra do Senhor e crescermos em Cristo. Bom, nós vimos na aula anterior, nós entramos aí no título de tratamento, então nós vimos primeiro o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Nós precisamos firmar nossa identidade em Cristo, entendermos quem somos aí para Deus. Então, diante disso, desse entendimento, disso ter entrado mesmo no nosso coração, nós vamos aí para uma segunda parte, que é entender sobre algo muito importante e vital para a nossa vida cristã, que é o perdão. O perdão, ele é uma parte, quando nós entendemos isso, é uma porta que abre aí para a nossa liberdade e a nossa saúde emocional. Está muito conectada à nossa saúde emocional, o perdão. E é isso que nós vamos aí ver hoje, Então, o perdão, o que ele é? Ele é um processo mental. O perdão, isso eu falo agora numa explicação mais pessoal minha. O que eu entendo? O perdão, ele é realmente você liberar aquilo que te faz mal. Um sentimento, um ataque à tua mente. Então, quando você entende que a tua saúde mental, que a tua saúde emocional é vital para tudo aquilo que você vive, você vai começar a entender que o perdão, ele é a chave que destranca essa porta para que tudo que é ruim vá embora mesmo. E você tem aí a administração das suas emoções. Então, quando nós não perdoamos, fechamos as portas para avançar. Então, a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, ela está muito ligada à questão do perdão. O perdão é a parte central, porque se nós retermos perdão, nós estamos fechados todas as possibilidades para a gente realmente ter uma vida saudável emocionalmente. Porque a falta do perdão, ele retém todos esses sentimentos ruins. E nós entendemos que nós precisamos o quê? Eliminar, porque a gente precisa ter uma gestão emocional equilibrada. Precisamos estar saudáveis emocionalmente, mentalmente, para que a nossa vida também flua da melhor forma possível. Então, a falta do perdão nos aprisiona. Eu falo isso por questão, eu tinha muita dificuldade de perdoar, porque eu não tinha entendimento que era isso. Por isso que eu falo, o conhecimento certo que está na palavra de Deus nos liberta. Então, para mim, perdão, essa questão assim, emocional, isso era tudo muito abstrato, eu não entendia o que eu precisava fazer na prática. E aí eu fui pesquisando, fui estudando, e aí eu realmente compreendi que o perdão, ele é como se fosse uma chave que abre a porta para que todo esse sentimento, essa bagagem ruim que está ali dentro de nós, possa ser eliminado, possa ser realmente expelido para fora. Então, quando nós retemos perdão, nós estamos o quê? Trancados dentro dessa sala. Nós estamos dentro de uma sala com a porta trancada e tendo todo aquele sentimento ruim dentro de nós. E aí, quando eu pego essa chave, que é o perdão, e eu destranco essa porta, tudo isso vai embora. Então, isso é uma forma que eu achei assim para compreender mesmo que eu preciso eliminar todos esses sentimentos ruins dentro de mim. E até mesmo para libertar a outra pessoa. Porque quando uma pessoa nos fere e a gente fica remoendo aquele sentimento, aquilo que nos causou, a gente fica preso com aquela pessoa, a gente traz aquela pessoa para dentro desta sala também. Então a gente precisa entender que o perdão, ele é o ponto ali principal para a gente começar a ter uma saúde emocional saudável. Então, preciso entender também por que é importante perdoar, agora dentro dessa questão mesmo de ser cristão. Porque a palavra diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoada. E a gente vai ver isso, eu trouxe aqui nos evangelhos de Mateus, Marco e Lucas sobre esse tema, e a gente vai meditar agora em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, que fala assim: Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos ver lá em Marcos capítulo 11, versículo 25. Sim, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que estás nos céus, não perdoará os seus pecados. E agora a gente vai lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 36.
Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, o que nós entendemos? Que o perdão, ele é importante, porque se a gente retém o perdão, nós também não vamos receber esse perdão de Deus. E isso é muito sério, né? A gente acha que isso não acontece, mas isso acontece sim, porque Deus, ele é justo. Como que Deus, ele vai entregar algo para nós, sendo que nós não temos a capacidade de entregar isso para o outro? Então, realmente para a gente refletir. Porque o perdão, ele também, eu entendo que está muito ligado ao nosso orgulho. Quando a gente não quer perdoar, é porque a gente quer alimentar esse orgulho que existe dentro de nós. E Deus, ele não faz parte desse sentimento de orgulho. Isso a gente não encontra orgulho em Deus. A gente encontra orgulho em quem? Em Satanás. Satanás, ele é orgulhoso. Então, a gente vai querer realmente nutrir algo que não está em Deus, mas está em Satanás? Então, a gente precisa começar a entender, né, esses pontos. Por que que eu mereço perdão e a outra pessoa não? Pensa, se Deus nos trata, né, na mesma medida que a gente está tratando o outro, a gente não aguenta. A gente, né, a nossa capacidade, porque a gente é assim, a gente entende que Deus é amor, Deus, ele é misericórdia, ele é graça, sim, ele é bondade. Só que Deus, a gente às vezes esquece que Deus, ele também apruma, que Deus, ele também traz um alinhamento para a nossa vida. Ele é um Deus que corrige, ele não passa a mão na cabeça dos seus filhos, porque ele quer que nós cresçamos. Ele não quer que a gente tenha esse coração rebelde, orgulhoso, mimizento. Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dele. Então, se ele perdoa, quem sou eu e você para não perdoar, para ficar retendo isso? E pior, isso fazendo mal para nós, né? Então, assim, se a gente não se amar, igual eu falo, se a gente não se ama, se a gente não começa a entender essas coisas para que o nosso estado espiritual, o estado emocional comece a ser saudável, como que nós vamos cumprir o mandamento de amar o outro como a si mesmo? Não tem como. Precisamos começar a ser um pouco mais racionais. Porque perdoar, ele é racional, é inteligente perdoar. Entende? Então aqui, quais os benefícios que traz, né, o perdão? Perdoar alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico. Então, todo mundo ganha em fazer as pazes. Perdoar é um ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém, né, que de alguma forma causou mal. Né, e mesmo que a pessoa não mereça, porque tem atitudes, né, que nós enfrentamos de pessoas que você fala assim, nossa, essa pessoa não merece perdão, olha o que ela fez. Mas quando nós começamos a enxergar pela ótica do Senhor, porque quando nós estamos buscando a nossa cura interior, nós começamos a entender muitas coisas, traumas que a gente viveu, né, brechas que a gente abriu, e nós temos algumas atitudes, né, reprováveis diante de Deus. E com o outro é a mesma coisa. Então, muitas pessoas estão feridas emocionalmente, estão perdidas no mundo, e a forma como elas expressam isso é maltratando as outras pessoas, é realmente vomitando o que está dentro dela e causando mal. Mas aí a gente precisa entrar com a misericórdia. A gente precisa olhar com o olhar de Jesus para essas pessoas. Por que é importante também perdoar? Porque quando eu perdoo, eu estou falando assim para Deus: Senhor, eu estou entregando nas tuas mãos, porque a tua justiça é melhor do que a minha. Eu libero essa pessoa que me fez mal, mas eu sei que o Senhor vai tratar ela. Nós realmente tiramos esse peso e colocamos para que Deus possa resolver. Porque Ele é que vai resolver da melhor forma possível. Né? Tiramos esse peso, tiramos essa justiça própria e entregamos isso representando a nossa confiança que Deus, ele vai fazer o melhor. Então precisamos olhar com esse olhar, né? Para que a gente possa realmente ser liberto dessas amarras, desses ressentimentos. E quanto mais a gente vai retendo esse perdão, mais nós vamos ficando depressivos, mimizentos, olhando tudo à nossa volta com uma ótica ruim, com um discurso horroroso. Então, assim, a gente vai ficando uma pessoa intragável. Nós vamos nos tornando pessoas que não dá para se relacionar. Porque carregamos tanta mágoa, tanto ressentimento, tanta coisa que ninguém vai querer mais estar perto. Um obstáculo do perdão é o orgulho e a justiça própria. Porque se a gente tem isso na frente do perdão, é um obstáculo, né, para a gente liberar mesmo
e fazer essa prática do perdão. É como se eu tenho o perdão, eu tenho a chave que representa ali o perdão, né? E estou dentro dessa sala ali com essa porta trancada, eu tô com a chave na minha mão. Só que aí tem algo que tá me prendendo para eu ir lá e abrir essa porta. E é a justiça própria e o orgulho que fica aqui me prendendo para eu não ter esse tipo de atitude. Só que quem está sendo prejudicada? Eu, porque eu estou deixando, não estou aí no centro, administrando a minha emoção, estou deixando aquilo que fizeram comigo me dominar. Então eu preciso retomar aí o centro, eu preciso ter esse domínio próprio para eu poder fazer aquilo que precisa ser feito. E é isso que a gente precisa entender. Então, qual que é o processo do perdão? A gente entendeu então por que é importante perdoar. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoada. Então, isso aí tem que ser um ponto crucial para a gente entender e começar a ter a atitude, essa decisão mesmo de perdoar, de liberar, essa justiça própria, entregar para Deus e orar também por aqueles que a palavra diz, que a gente precisa orar pelos nossos inimigos. Então a gente precisa ter o nosso coração livre de todas essas amarras para a gente conseguir entrar nesse processo de cura. Sem o perdão, nós não conseguimos entrar num processo de cura. O perdão é muito importante. É a chave que abre a porta para a gente sair dessa sala que só tem coisa ruim. Lembra disso. Então, qual que é o processo do perdão? Então, perdoar é uma decisão e se torna um processo. Tem pessoas que têm facilidade e tem pessoas que não têm tanta facilidade. Só que isso é um processo. Então, quanto mais você vai praticar, mais facilidade você tem conforme for acontecendo aí durante a vida, as decepções, as frustrações, as traições, porque isso, gente, isso nunca vai acabar. Se a gente se relaciona com pessoas, nós vamos sempre ter alguma coisa nesse sentido, e se a gente não está bem emocionalmente, com essa saúde emocional, a gente vai acabar também magoando o outro e precisando desse perdão também do outro. Então, como eu disse, perdoar é um ato de inteligência emocional, um ato que vai me fazer entrar nesse processo de cura interior. Perdoar nem sempre é simples, embora seja o único caminho aí pra gente ser liberto. Perdoar nunca vai ser simples, principalmente no começo, quando a gente for praticar essa ação. Mas é o único caminho para a gente ser liberto, da gente não ficar preso a ressentimentos e, por consequência, não ter uma vida estagnada, uma vida paralisada por conta desses sentimentos ruins. Então, nós precisamos entender que perdoar é importante e que perdão é um processo. Quanto mais você tem esse ato de perdoar, mais, assim, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais fácil de você, e vai chegar uma hora que nem nessa sala você vai entrar mais. Essa porta vai ficar totalmente aberta, porque aí te magoaram, entraram nessa sala, você já vai colocar para fora. Essa sala vai ficar completamente vazia em nome de Jesus. Então, é muito importante nós entendermos isso. E outro assunto que a gente vai ver também é sobre a libertação, Então, a libertação, ela também é um ponto muito importante aí para nossa saúde emocional, para que a gente possa ter um estado emocional saudável. E aí a gente vai ver essa questão da libertação na próxima aula, no próximo encontro. Então aqui, para finalizar esse tema perdão, eu quero compartilhar com você a parábola que está lá no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21. Então eu peço que você leia na tua casa, versículo 21 ao 35, que conta a parábola aqui da pessoa que devia uma quantidade de dinheiro, que a gente vai ver aqui agora. Começa Pedro perguntando para Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar o irmão que peca contra ele. Então Jesus, ele responde aqui, que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, ou seja, é uma quantidade que no dia você tem que perdoar toda hora que a pessoa errar. Então, a mesma pessoa erra com você várias vezes. Libera o perdão. Libera o perdão para essa pessoa, e quando você vê que a pessoa erra mais de uma vez com você e ela não consegue sair desse ciclo, você começa a entender que essa pessoa ela está presa em algo da vida dela. Porque ela não consegue sair daquilo, ela não consegue sair desse erro. E aí a gente precisa olhar com um olhar de misericórdia para essas pessoas e não reter perdão, e sempre estar perdoando. E o perdão também é importante a gente entender que tem situações na nossa vida que a gente não vai conseguir mais ter relacionamento com a pessoa que nos feriu, com a pessoa que magoou. Às vezes tem casos muito graves que não dá pra gente ter mais relacionamento com a pessoa,
Mas o que é importante é a gente não reter isso que fizeram conosco dentro de nós. É isso que nós precisamos entender. Né? Precisamos liberar essa pessoa, precisamos liberar esse sentimento que a pessoa nos causou. Mas isso não quer dizer que eu preciso me relacionar de novo com essa pessoa, porque tem casos e casos, tem coisas muito graves que realmente não dá pra gente confiar novamente, né? Porque precisa de um processo, de construir a confiança, o respeito, né? Um exemplo, um caso de agressão, né? A pessoa, ela te agrediu fisicamente, ela quis realmente tirar a tua vida. Isso vai ficar um trauma em você. Mas se você carregar esse trauma, você vai ficar preso a isso pro resto da vida. Então você precisa liberar a pessoa, precisa liberar perdão para ela, mas isso não quer dizer que você tem que ter contato de novo, que você tem que ter relacionamento de novo. É importante a gente aprender e entender isso também. Então vamos aqui. Então Jesus, ele orienta que precisamos então perdoar várias vezes a pessoa errar, né? A mesma pessoa errar com você. Então aqui a parábola, ele dá um exemplo de uma parábola, né, que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar a conta dos seus servos. E aí quando começou o acerto, foi trazido à sua presença, né, um desses servos que devia uma enorme quantia em dinheiro, que em algumas versões fala 10 mil talentos, que equivale hoje em dia a mais ou menos 8 bilhões de reais. Esse é um estudo, do estudo que eu faço da personalidade restaurada com a Valnice, né, e em um dos temas que ela fala sobre perdão, ela dá esse exemplo, né, essa referência. Então, 10 mil talentos equivale a 8 bilhões de reais. Então, um servo devia isso. E aí, ele não tinha como pagar, porque não tinha condição nenhuma de pagar, e aí o seu senhor, né, perdoou essa dívida dele, teve misericórdia, compaixão e perdoou e viu que ele não tinha condição de pagar. E esse mesmo servo que devia, né, esses 10 mil talentos, ele que foi perdoado porque ele implorou, porque não tinha condições de pagar, e aí o Senhor teve compaixão dele, liberou ele dessa dívida, perdoou essa dívida dele. Esse mesmo servo, né, uma outra pessoa devia para ele muito menos do que ele devia ao Senhor dele. E aí o que acontece? Ele não teve misericórdia por essa pessoa que devia a ele. E era a mesma situação, essa pessoa não tinha como pagar. E era equivalente a 100 denários. Era equivalente a 100 denários, né? Aqui ele fala, mas quando aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe deveria 100 denários. 100 denários equivale a 15 mil reais. Ele devia 8 bilhões e foi perdoado pelo seu senhor. E a pessoa que devia, ele que devia 8 bilhões, devia 15 mil. Então você vê que a questão do valor é muito distante. Só que esse que ele foi perdoado, ele não perdoou esse que devia para ele. Então o que a gente aprende com essa história, né, com essa parábola? Nós somos esse servo que deve 8 bilhões para o Senhor. E Deus, na sua misericórdia, vê que a gente não tem conta de pagar, não tem como, da onde tirar. Ele vem e nos libera dessa dívida, nos perdoa, tem misericórdia e compaixão de nós. Aí a outra pessoa vem, nos fere e tem uma dívida com a gente de 15 mil. Eu fui perdoado de uma dívida de 8 bilhões, mas eu não libero perdão, eu não libero essa pessoa que me deve 15 mil. Tá entendendo a questão do perdão? Então eu fui perdoada de uma dívida incontável, que eu não tenho, nem se eu passar a vida inteira ganhando dinheiro, acho que eu não vou dar conta de ter isso. Então assim, é algo surreal. Então eu fui perdoada de uma dívida que eu realmente não tenho como pagar. E eu não perdoo aquele que não dá conta de pagar também, dentro da capacidade dele, e aí eu retenho, e eu quero que ele pague de todo jeito. Então, só pra gente fazer essa história, pra gente realmente entender o tanto que nós somos egoístas, porque nós somos perdoados de uma dívida que não tem condições da gente pagar, e a gente não perdoa o outro, que dentro daquela capacidade dele, daquilo que ele não consegue também fazer, a gente não consegue liberar essa dívida, que é muito irrisória ao valor que a gente devia. Então, é isso que eu quero trazer hoje para nós, né? Começar a entender sobre perdão. Então, eu preciso liberar perdão para a minha saúde mental, para a minha vida emocional e também para que eu possa contribuir para que o outro tenha também uma vida saudável, que ele possa entender. E aí eu preciso orar por essa pessoa também, para que ela possa despertar, para que ela possa sair dessa prisão de erros, de condenação. Então, que eu e você sejamos aí pessoas inteligentes, né, e que libere esse perdão, mesmo que seja difícil, mas
vamos para a presença do Senhor, vamos entregar todo e qualquer ressentimento, tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos paralisa, para que a gente possa viver uma vida realmente livre e liberta em Cristo Jesus. Amém? Então eu quero convidar você agora para, junto comigo, a gente fechar essa aula com oração, e alegria também, porque Deus ele está aí nos dando uma oportunidade da gente ser livre em Cristo. Pai, muito obrigada por essa palavra, muito obrigada, Senhor, por esse entendimento no nosso espírito. E eu peço que o Senhor venha ministrando o nosso coração durante o dia, durante a semana. Traga ao nosso coração pessoas que nós precisamos libertar, pessoas que nós precisamos perdoar, que nos feriu, que nos magoou, momentos que nós estamos presos ainda no passado por conta que a gente não liberou perdão. Então que o Senhor venha ministrar o nosso coração durante esse dia, para que a gente possa realmente nos arrepender, liberar perdão, pedir perdão, nos perdoar também, porque muitos de nós não conseguem perdoar a si mesmo, Pai, e o Senhor já nos perdoou. Se nós nos realmente arrependemos e nós não queremos mais praticar certas atitudes, o Senhor é perdoador, o Senhor nos dá uma nova chance. Então, eu peço que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está nos aprisionando, aquilo que realmente sentimentos, mágoas, rancores, que nós não conseguimos identificar, que o Senhor traga a luz, para que nós possamos tomar uma atitude, ter uma posição, uma postura de liberar perdão e ser livres em Cristo e receber a cura completa do Senhor. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Bom, hoje esse assunto foi um pouco assim, mexeu um pouco com a nossa estrutura, às vezes mexe um pouco com o nosso orgulho, mas isso é o caminho para que a gente possa viver uma vida em liberdade, uma vida realmente curada, e ter aí as nossas emoções saudáveis, para que a gente possa construir o nosso ambiente, a nossa vida também saudável. Então eu espero você aqui no nosso próximo encontro, convide mais pessoas também para ser abençoada com esses ensinos, com essa palavra que vem direto do Senhor, e eu aguardo você aqui. Que Deus abençoe seu dia e sua semana.